A paz do Senhor, que a paz de Cristo esteja com você neste momento, ok? Voltamos aí com mais um vídeo, também para esclarecimento, ok? E então, vamos nos preparar para o esclarecimento e eu vou pedir a você que depois me dá aquele like se gostar e se inscreva se quiser. E pode também fazer o favor de compartilhar, ok? E também pode, como muitos fazem, né? Principalmente de São Paulo, tem meu irmão lá de São Paulo, que ele sempre pergunta alguma coisa, ou então ele cobra, fala, por que deu os vídeos, né? Então tá aí, vamos gravar mais um. Estamos aí mais nesse vídeo aí. Muito obrigado por entrar na sua casa, por estar no seu celular ou então na sua TV, ok? Vamos lá, tem uma passagem bíblica, a segunda pessoa me fez a pergunta é o seguinte, se o apóstolo Pedro é mesmo o primeiro Papa. Então, aí eu quero responder isso biblicamente, tá? No livro de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29, é narrada uma história bíblica da seguinte maneira, ouçamos. E saindo eles da sinagoga, quer dizer, da igreja dos judeus, né? Os discípulos, juntamente com Jesus, tá? E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Esse Simão é Pedro, tá? Simão e André. A sogra de Simão, que é Pedro, né? Achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito. A sogra de Pedro estava com febre e eles comentaram isso com Jesus, falando a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Tomando ela pela mão, a febre logo em seguida saiu dela. E levantando, passou a servi-los. É do capítulo 1 de Marcos, versículo 29 até ao 31. É claro que tem mais coisas ali que Jesus, se você continuar lendo, Jesus, depois de fazer isso ali, encheu a porta da casa de Pedro de gente doente, endemoniado, aquela coisa toda, e Jesus curava todo tipo de enfermidade. E um problema sério que as pessoas, quando chegavam ali com o poder de Jesus, o demônio entrava nas pessoas e enfrentava ali, falava, bradava. E o demônio, então, até falava, eu sei que você é o filho do Deus Altíssimo, tá? E Jesus, cala-te e sai dele, porque senão ele ia adiantar a crucificação de Jesus e ele ainda tinha que evangelizar muita gente. Nós notamos aqui com muita facilidade que a mulher que estava doente era sogra de Pedro, correto? Então, o Papa, né, o clero romano, lá no século 400, no século IV, né, e até o século V, é que foi instituído o papado, isto é, ter um líder geral da igreja. Isso aconteceu depois de Constantinopla, que era a capital da época, e também em Roma, né, os romanos começaram então a se organizar e com a conversão de imperadores, né, principalmente o Constantino, ali então a igreja tornou-se, ao invés de ser perseguida, porque a igreja era perseguida e matava os cristãos, agora a igreja também entrou, não é bem assim, mas para que você entenda, ela entrou para a política da época, dos reis, e ali a igreja então tornou ela era uma senhora também que mandava e desmandava, prendia, matava ou libertava, principalmente aqueles que discordavam muito, era tido como bruxos, né? Então era queimado em praça pública, ou alguém que discordava da interpretação extra-bíblica deles, né? E então, depois da reforma, muita gente foi morta por causa disso. Mas no papado aqui, eu peguei aqui que a partir do século IV, com o imperador Teodósio e a oficialização do cristianismo, o bispo de Roma começa a
a ser visto como, uma vez mais, como líder supremo da igreja. Ou seja, o processo gradual, mas que consolida ali, né? E então consolida por esse bispo que estava se tornando um supremo da igreja, de Roma principalmente. Aí começa então esse homem. E depois eles vão, eu esqueci a palavra, né? Para consolidar isso, começa já 400 anos depois, 500 anos depois, que começa a surgir a oficialização de que tem um líder. Logo então, Pedro não era papa. Não. Pedro não é, biblicamente, primeiro papa. Isso não foi instituído no início. Isso foi quando a igreja oficializou-se, né, em Roma e tornou parte da política onde a religião mandava. E os reis, né, e aqueles homens da época, né, que eram aqui que fala, os líderes supremos, eles começaram então a mandar em todos os lugares também, e a igreja era consultada se deveria ou não fazer isso ou aquilo. Aí saiu muito do princípio, do costume, dos hábitos, da tradição, da doutrina bíblica dos apóstolos, que Jesus pediu que fosse assim. E então surge o papado, que é esse papa, né? Então, aí está aí a explicação, que o papa, para dizer que Pedro ele era casado. Aqui falou da sogra, logo subentende que ele tinha até filhos, né? Se ele tem uma sogra, a sogra estava na casa dele passando mal, e Jesus toma ela pela mão e a cura, e ela, depois de curada, começa a servi-los. Então, biblicamente, né, se você pesquisar, né, hoje tem uma facilidade de pesquisa, né, você faz uma pesquisa e pergunta, quando começou mesmo o Papa, né? Como no vídeo anterior eu falei do batismo, também agora é a mesma coisa que ocorreu, que o batismo começou então já também no ano 500, batizando crianças, porque a princípio batizava adulto. Hoje eu estou na Igreja Congregacional de Volta Redonda, na rua 17 de julho, número 130, estado do Rio de Janeiro, onde nós fazemos o batismo por imersão, certo? Esse batismo por imersão, a gente vai pegar a pessoa e vai afundá-la na água. Uma vez que afundou na água, simboliza um sepultamento, né, no meio líquido, simbolizando que ele morreu para o pecado e agora ele está confessando publicamente que ele está entrando para o cristianismo conscientemente. E quando a pessoa é batizada, tem muita gente assistindo, então é uma confissão pública de que ele vai seguir agora o cristianismo com regra de fé e prática. Fé e prática de que eu assumo diante de todos que eu agora morri para o mundo, para as coisas que a Bíblia peça que não façamos, que não concorda biblicamente o Senhor Jesus, e assumo uma novidade de vida, certo? Então é isso. Então não é o cristianismo hoje, os evangélicos, como era chamado no meu tempo, né, quando criança que eu entrei na igreja, nós éramos protestantes. Então, o fato de ser protestante, as pessoas já tinham uma aversão ao cristianismo da forma
que os protestantes viam. Então, esse protestar é não concordar com a doutrina da igreja que havia mudado seus costumes e doutrinas e então implantaram outra coisa, como eu falo no vídeo anterior, né? No meu vídeo antes desse. E daí então nós sentimos muito bem quando nós passamos pelo batismo nas águas, como está escrito, eu falei lá no vídeo passado, que em Marcos 16 está escrito Jesus falando aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não chamou de filhos, porque todos aqueles que ainda não tomou uma decisão de aceitar a Jesus como Salvador, é tido como criatura, como está em João capítulo 1, que João escreveu. Os judeus não acreditaram em Jesus, mas todos quantos creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nascem da vontade do homem nem da mulher, mas da própria vontade de Deus, que é o nascimento espiritual que fora morto por causa do pecado de Eva e também o seu esposo ali, o Adão, certo? Dali então nós morremos espiritualmente e há uma necessidade de um novo nascimento. Esse novo nascimento, eu morro para as coisas do mundo no batismo e tenho um novo nascimento agora para uma nova vida, certo? Então outro vídeo explica uma forma e nós estamos aqui então confirmando o anterior e assim dando o segmento de uma forma tal que aí consolida mais como que você precisa de aceitar a Jesus. Então Marcos 16, Jesus fala que pregai o evangelho a toda criatura para que ela se torne filhos de Deus. E tem gente que fica bravo com essa passagem quando eu prego, tá? Porque eu não sou filho de Deus. É filho. Na criação, você foi criado por Deus. Você precisa tomar uma decisão agora de se tornar filho. É isso, é bíblico, né, irmão Brandão? Nem o pastor, nem o padre, ninguém. É a Bíblia. É simples assim, ok? Então, todo que crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Misericórdia, né? Você não está condenado pela Bíblia, você está condenado se você não crê nisso. Tudo que eu estou falando para você é mentira e você não vai aceitar e acabou, e eu não aceito e acabou. Então você está sendo condenado pela sua própria decisão, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo de Deus complete aquilo que você não entendeu, o irmão Brandão falando, mas que ele possa tocar no seu coração, na sua família, na sua vida, e todos quantos ouvirem e assistirem este vídeo possam ser tocados pelo Espírito Santo e ser salvo e morar no céu um dia, ok? A paz de Cristo te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Dá o like, se inscreva se quiser, compartilhe esse vídeo, né? Porque quanto mais você dá like, mais o algoritmo entende que é relevante e importante, ele vai levar isso para mais pessoas e assim você estará abençoando muita gente, tá bom? Vou desligar aqui, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.